Nós vamos ter agora um bate-papo. Convidar o Marcelo Jorge, nosso... É tanta coisa, né, Marcelo? Jornalista, radialista, apresentador, mas antes de tudo, crente, o mais importante, né? É o mais importante de tudo, né? E aí a gente vai convidar algumas pessoas para esse bate-papo, convidar o pastor Fábio, nosso pastor, teólogo, historiador, filósofo, é tanto atributo que... Entendeu? Eu, não sei nem porque eu estou participando desse bate-papo, pastor Wallace e o Igor, que foi quem escreveu essa peça, né? O Igor Gaspar. Cadê o Igor? Muito bem. Igor? Foi trocar de roupa, daqui a pouco ele chega, tá certo? A gente vai ter um bate-papo, é um bate-papo mesmo, é um momento muito informal, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a reforma, tá certo? Bom, graça e paz, igreja. Um sábado tão maravilhoso, como é a segunda, terça, quarta, domingo com Deus. A gente fica muito feliz em poder estar com os irmãos aqui, uma noite tão graciosa, e falando sobre um assunto tão pertinente, né? Infelizmente, como o pastor explicou, o mês de outubro nós não pudemos celebrar a reforma, tivemos o Brasil conturbado. Mas hoje estamos completando os 505 anos e 12 dias do dia que Lutero, como vocês viram aqui, afixou, né, lá na porta da igreja de Wittenberg, as 95 teses. E a partir dali nós tivemos uma igreja, graças a Deus, a igreja verdadeira, a igreja reformada crescente. Porque nós temos historiador aqui também, vai falar mais detalhadamente sobre isso. Os pastores estarão presentes para tirar dúvidas, inclusive. Nós tivemos até o ano 300, aproximadamente, uma igreja mais ou menos estável, né? Uma igreja que seguia, basicamente, a essência do Evangelho. A partir de 313, foi o ano quando Constantino assumiu não somente a igreja, mas a política, era o todo-poderoso da época. E a partir da conversão, em 313, aí nós tivemos uma igreja que deveria, na verdade, depois foi reformada. Ela perdeu um pouco da sua forma, isto é, ela foi deformada. E essa forma, ou melhor, essa perda da forma da igreja, aconteceu em forma de tantas e tantas heresias. O que foi apresentado aqui como as indulgências foi apenas uma delas. A igreja começou, digo, a igreja, né, da época. Porque a gente não pode, irmãos, confundir igreja católica, que o católico é universal, com a igreja romanista. Aí nós temos aí hoje uma igreja reformada e que de fato segue o que o Evangelho pede. Portanto, a partir dali tivemos muitos e muitos episódios, tivemos períodos difíceis e a partir daí também tivemos em 1517, no dia 31 de outubro, enfim, no momento que o Lutero fez, naturalmente tocado pelo Espírito Santo, tocado por Deus, teve a ação e também a adesão de tantos e tantos, e temos hoje igrejas reformadas, igrejas fortes. Hoje temos aqui nosso pastor Jamarque, pastor Wallace Rodrigues, Fábio, e temos também o escritor o Igor, né? Estamos hoje falando sobre um assunto que é pertinente a todos. Hoje não estamos ao vivo, mas teremos aí essa gravação disponível nas nossas mídias sociais, acho que a partir já dessa semana, para que os irmãos possam assistir e também compartilhar. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns, estamos no YouTube e também nós temos alguns trechos que acho que algumas pílulas dessa nossa conversa podem estar disponíveis no Instagram da igreja. O pessoal da comunicação da igreja deve repassar para todos. Mas a gente quer começar, o pastor Jean está aqui à nossa esquerda e à direita de vocês, naturalmente. E vamos falar um pouquinho exatamente sobre reforma.
sobre o que significou de fato a reforma. Foi mostrado um trechinho, a história é muito longa, são muitos séculos, mas na verdade a reforma tem algo de muito especial que nos faz a cada ano relembrar e nos fortalecer, e inclusive vamos saber daqui dos nossos irmãos se precisaremos, ou quem sabe estamos precisando de uma nova reforma, ou uma nova reforma pode estar a caminho para a nossa igreja antes da vinda do Senhor. Pastor Jean. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amados irmãos. Na verdade, a reforma foi uma redescoberta do Evangelho, porque a palavra de Deus estava lá, na igreja, só que a palavra de Deus ela não estava acessível ao povo. A missa era celebrada em latim. E sem intérprete, né? Obviamente. Então as pessoas não entendiam, porque a igreja da época ela apregoava que ela era a detentora do conhecimento, a detentora da interpretação da igreja, e que bastava as pessoas simplesmente aceitarem a interpretação da igreja. O que aconteceu? Com esse processo que começou lá quarto século de degeneração da igreja, talvez um pouquinho antes, a igreja ela foi se corrompendo, a igreja foi introduzindo doutrinas estranhas às Sagradas Escrituras. E o que foi a reforma? A reforma ela foi a redescoberta do verdadeiro Evangelho. Ela foi a redescoberta da mensagem pura da salvação pela graça mediante a fé. E tanto que, quando nós mencionamos esses 5 solas, né, que foram apresentados na peça, não significa necessariamente que Lutero e os outros reformadores, eles diziam isso, né, de maneira ordenada, explícita e estruturada, né, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória, somente Cristo. Mas esses 5 solas, eles são um resumo, uma estruturação daquilo que os reformadores proclamavam. Então, basicamente, a reforma protestante foi uma redescoberta, um resgate do verdadeiro evangelho que tinha sido perdido e abandonado no decorrer de anos e séculos. Pastor sabe tudo, hein? Fazer falta, não vai? Pastor Wallace, vou passar aqui para o pastor auxiliar, sim? Eu só queria, dentro do que o pastor Jean colocou, falar que podemos dizer que foi um momento de revitalização, um grande movimento de revitalização da igreja, porque a Escritura, como Bíblia, ela estava presente, mas faltava a essência do Evangelho. E como o apóstolo Paulo já pregou no passado, Gálatas capítulo 1, versículo 9, que nós não podemos ter outro Evangelho. Então era justamente isso que estava acontecendo, a igreja perdendo a sua forma original, da palavra, de Cristo como pedra fundamental, como cabeça, e as heresias começaram a aparecer, né? Substituindo a autoridade e a infalibilidade da Escritura pela autoridade papal, e tudo isso foi degenerando a igreja, até que daqui a pouco acredito que nós vamos chegar lá, no século XVI, esse movimento que estava deformando a igreja foi confrontado primeiro pelos pré-reformadores, né? Temos os pré-reformadores nesse processo todo, porque o nome que fica mais evidente é o nome de Lutero. Mas temos John Hus, que foi interpretado aqui pelo nosso irmão Apolo, e ele parecia mesmo que teve com John Hus, interpretou muito bem aqui. Temos John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, todos esses nomes importantes naquilo que a gente chama de pré-reforma, até que chega na pessoa de Lutero, que foi o nome que ficou mais cunhado com este movimento, que não foi um movimento apenas de um século, mas de vários séculos, buscando trazer a igreja à sua forma. E sem querer, e já querendo me antecipar, creio que diante desse nome, desse tema que cunhou a reforma, Igreja Reformada se reformando, acredito que isto é uma realidade para os dias de hoje. Por quê? Porque temos uma enormidade de igreja evangélica no Brasil, mas infelizmente, na sua grande maioria, com a presença da Bíblia,
mas com ausência do verdadeiro evangelho. E sem querer puxar a sardinha para a nossa brasa, e já puxando, a igreja presbiteriana, que é uma herdeira da reforma, vem ao longo desses 500 anos, podemos dizer assim, e no Brasil 169 anos, buscando manter a essência do evangelho. Então, quando você anuncia um evangelho descaracterizado da realidade e da verdade, as multidões lotam os templos com o nome de igreja evangélica. A propósito, a igreja presbiteriana nasceu na Escócia, né? Sim, Escócia. John Knox é o pai do presbiterianismo, podemos dizer assim. Eu queria pegar aqui um gancho do que a gente falou, do que foi apresentado aqui, porque parece que a culminância, né, da heresia maior foi exatamente a questão das indulgências. Mas tivemos aí, eu fiz uma anotação meio cuidadosa, não vai dar tempo de falar tudo, mas só algumas aqui das heresias: veneração dos anjos e santos mortos, confecção e vendas de imagens de escultura. Gregório I instituiu a doutrina do purgatório, que é mais ou menos um local intermediário, uma sala, é uma antessala, né? O camarada nem vai para o céu nem para o inferno, fica ali. Aí de repente, dependendo da oração lá embaixo, do que pode acontecer, aí segundo essa doutrina do purgatório, naturalmente inexistente, né? Mas aí ele poderia pular para o céu ou descer. Bom, imposição do culto em latim, que o pastor Jean falou, orações a Maria, aclamada como mediadora entre Deus e os homens, instauração do papado, culto à cruz, às imagens e às relíquias, bênção da água benta, canonização dos santos, celibatário, enfim. E temos também a prática da simonia, que eram elementos ou produtos que eram vendidos como que elementos que pertenciam a Cristo ou que pertenceram aos apóstolos. Então essas coisas todas foram trazendo a igreja para um desvio. E Lutero, depois do seu encontro com Deus, e tendo acesso como monge agostiniano no estudo do latim, começou a entender pela Bíblia que eles estavam se desvirtuando e, encorajado, creio eu, pela ação do Espírito Santo, começou a protestar a custo da própria vida contra essas práticas erradas, não para trazer um cisma na igreja. A ideia dele não era um cisma, a ideia dele era corrigir a igreja, o que infelizmente não foi possível, e acabou a igreja tendo essa divisão entre a igreja que ficou conhecida depois como reformada e a igreja católica romana. Eu estou falando essas coisas assim porque são as coisas que eu estudei, viu? Pastor Fábio, boa noite. Nós tivemos do ano 300, que a gente falou que a igreja era pura, ou pelo menos tinha suas heresias, até porque a igreja sempre foi formada aqui na terra por seres humanos com suas fraquezas, pecadores, mas a partir de 313 foi quando de fato o Constantino assumiu a igreja como um todo, que começou a dar essa forma, né, que a gente ainda conhece nessa denominação. Mas nesse período de 313 até o período da reforma, muitos outros fatos marcaram. Tivemos a era das trevas, tivemos momentos difíceis na igreja, e durante todo esse tempo, né, naturalmente Deus assistiu tudo isso, e só lá no final se levantou o Lutero. Mas todas essas almas que passaram durante todas essas provações e que seguiram aquela heresia naquele momento, como podemos avaliar os cristãos daquele momento que eram sinceros, mas que naquele momento o que tinham como religião, até porque só tinha uma religião, né? Era a única igreja. Como os irmãos naquele momento viveram, e os que se foram? Bem tranquilo, né? Irmãos, teologicamente, um dos legados da reforma foi crermos que a salvação é pela graça mediante a fé. E salvação vai existir desde o início, desde a promessa do proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15. Todos aqueles que creram na promessa, independente da época, independente do contexto, todos aqueles que creram, porque nessa época a gente pode falar de uma religião oficial, uma religião popular. Dentro da Igreja Católica sempre existiu isso. Uma religião oficial defendida pelo alto clero e aquela religião que a população vai pegar, pinçar dessa ortodoxia ou não ortodoxia também e vai transformar numa religião popular. Mas nós sabemos que de todas as épocas, aqueles que creram na promessa, creram em Cristo, foram salvos, mesmo em um período que é pejorativamente chamado de Idade das Trevas, que não teve esse Idade das Trevas, né? É uma criação humanista esse termo, porque aonde era pregado o Evangelho, mesmo que
partes, pinceladas, aonde era falado, e a pessoa cria no Evangelho, cria em Cristo, era salvo. Então, todos são salvos porque creem em Cristo, depositam sua fé em Cristo, até mesmo nessa época. Se for, posso fazer sim, por favor. Dentro daquilo que o pastor Fábio está colocando, nós cremos porque a palavra de Deus diz que há um único meio de salvação. A salvação é somente pela graça, a graça é a causa da salvação, a causa meritória, a graça de Cristo, e a causa instrumental da salvação é a fé. Então, é muito claro na Bíblia que a única maneira das pessoas serem salvas é pela graça de Cristo, mediante a fé no próprio Cristo, né? Então, o pastor Fábio colocou muito bem isso, e foi um período de muita escuridão espiritual no mundo, de fato, mas eu me lembro do contexto lá de Acabe e Jezabel, quando o povo de Israel tinha abandonado a Escritura e Deus levantou Elias como um profeta, e chega um determinado momento que Elias ele se sente só, diante de uma nação que era a nação escolhida por Deus, mas que tinha espiritualmente se prostituído, que adorava Baal, era uma nação idólatra, e há um determinado momento que Elias se percebe como se estivesse sozinho, e Deus falou para ele que havia ainda outros 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. É interessante que Paulo cita esse texto lá em Romanos, e ele mostra que há um remanescente fiel. Então, irmãos, a despeito de grandes desvios da igreja, no decorrer da história, Deus sempre preservou um remanescente fiel. Não dá para a gente individualizar cada um, quem é salvo, quem é perdido, mas Deus sempre preservou um remanescente fiel, pessoas que Ele elegeu, que Ele chamou, que Ele justificou e santificou. Então essa é a nossa convicção. Reverendo, ainda em cima disso, como o pastor Fábio falou, toda a salvação de toda a história vai corroborar com um dos solas, que é somente Cristo, né? Pela graça, mediante a fé, mas o único mediador entre Deus e os homens, Cristo. Então, esses solas são importantíssimos para a herança da reforma. Bom, falar com o Igor agora, estava só escutando, acompanhando. O Igor é escritor. A gente sabe que naquele momento, uma das dificuldades da época, imagina hoje, para lançar um livro, né? A dificuldade que é, a gente sabe como é. E traduzir a Bíblia. Traduzir em vários idiomas, um trabalho que foi feito naturalmente com o Espírito Santo. Não tem como você fazer um trabalho humanamente, sentar e traduzir uma Bíblia que muitos de nós não leram totalmente ainda, e foi traduzido. E o Igor trabalha também, do ponto de vista humano, trabalha na produção dos seus livros. Mas antes eu queria que ele traçasse um panorama geral sobre a reforma também. Então, chegou a minha vez. Boa noite a todos, ao pessoal da mesa. Boa noite. Obrigado pelo convite, tanto para escrever a peça quanto para participar do bate-papo. Enquanto observação geral, começando a tratar as coisas pelo começo, da gênese dela, é importante observar que a reforma protestante rompeu com a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse não era o intento inicial de Lutero. O objetivo dele, ao apresentar as 95 teses, era que fosse feito um debate. Não foi uma atitude rebelde que ele tomou, foi uma atitude acadêmica. Era comum à época que, uma vez estabelecido uma teoria, por assim dizer, e alguém que discordasse dela, asfixasse a sua revogação na porta do castelo. Então Lutero tomou ali uma atitude acadêmica. Ele queria que o pessoal da Igreja Católica lesse aquelas teses e, de forma muito educada, debatesse elas, aceitasse e se corrigisse, ou provasse que Lutero estava errado. Então era basicamente isso. Ele pretendia não fundar uma nova igreja, uma igreja luterana, por exemplo, mas sim corrigir os erros da própria Igreja Católica, que, como o irmão bem observou, eles se devem ao afastamento das Escrituras e ao desenvolvimento de muitas tradições. A tradição é um aspecto muito forte na Igreja Católica Apostólica Romana, até os nossos dias.
Eles aceitam também a Escritura, mas a tradição. Não somente a Escritura, mas sim a Escritura mais a tradição. Esse aspecto da tradição é muito forte desde a morte de Nosso Senhor e de seus discípulos. Depois da morte de João, por exemplo, que foi o último discípulo de Nosso Senhor a morrer, pouco tempo depois já começaram a acender velas para os mortos. Não havia nada no Antigo Testamento que apontasse isso, nem nas cartas de Paulo, de Pedro ou de qualquer outro apóstolo, mas foram justamente tradições que foram se estabelecendo. Algumas dessas tradições tinham certa autoridade, como por exemplo, Eusébio, na História Eclesiástica, o primeiro livro de história da igreja, conta que certa vez uma autoridade pediu a Nosso Senhor que fosse visitá-lo. Nosso Senhor, como sempre, estava ocupado, mas, diz Eusébio, pediu que pintassem o retrato dele e enviassem para a autoridade. Esse retrato, então, circula aí por algum lugar e, de repente, ele aparece em Roma, por exemplo, ou alguém pega uma taça e diz, essa aqui foi a taça que dá ceia e tal. Então, essa questão da tradição era muito forte. Você vê, por exemplo, uma figura como Eusébio, que é um historiador da igreja, ele tinha autoridade. E, de fato, há autoridade, mas há certos aspectos que são errados. Quando a doutrina do purgatório começou a ser estabelecida, por exemplo, ela foi estabelecida no âmbito teológico. Pouco tempo depois, ela foi estabelecida no âmbito poético por meio de Dante. Então, era algo assim. Dante era um grande poeta da época. Então, não era só mais uma questão da religião, mas também da poesia. De fato que, se você fosse intelectual, você teria que aceitar o purgatório. Até um cristão notório, por exemplo, como C.S. Lewis, acreditava no purgatório, ele acreditava e tudo mais. Então havia um aspecto intelectual muito forte, não era somente, as pessoas não aceitavam somente por ignorância. Ele tinha escrito antes 97 teses contra a teologia escolástica, depois, meses depois, ele escreve as 95 teses contra a venda de indulgência. Mas você observa que é um movimento primordialmente, sobretudo, religioso, teológico. Eu queria só um minutinho para dizer, dentro disso que o pastor Fábio está falando, que justamente o principal era o relacionamento do homem com Deus. E esses outros aspectos também importantes, político, economia, artes, inclusive a partir dessa redescoberta das artes, a redescoberta do belo, é que começa então a intenção de se arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. E isso vai trazer um desenvolvimento daquela indulgência, dessa maneira errada de adquirir dinheiro. Que aí, para construir uma bela catedral da Basílica de São Pedro, foi necessário muito dinheiro. Eles começaram a prometer perdão dos pecados e salvação através de uma taxa, que aqui estava até barato, aqui na peça era R$10. E as pessoas compravam esse documento, né? Ou para tirar alguém do purgatório, ou para ter os seus pecados perdoados. E esse dinheiro, ele era arrecadado para a questão da Basílica. Quando Lutero, então, se levanta também contra isso, já depois de ter escrito as 97 teses, depois as 95, e só um fato que, por que lá na porta da universidade ou da igreja da cidade de Wittenberg? Porque era uma prática da época, quando você quisesse que os seus escritos se tornassem conhecidos, era a mídia social de hoje. Quando você quisesse que os seus escritos se tornassem conhecidos, era ali que você tinha que apregoar, e não só colocava, mas também ele estava convidando para uma disputa. Ele estava convidando para uma disputa. Então é interessante só fazer essa colocação. Por que ali, naquelas portas? Porque ali aqueles escritos iam se tornar conhecidos, era uma prática da época. E lembrando que Martinho Lutero também era professor de teologia. Daí a questão da academia. Eu vou perguntar aqui para o pastor Jean, em relação, por exemplo, o Concílio de Valência, ele proibiu a leitura da Bíblia pelos leigos. Significa que a igreja já estava um pouco preocupada com alguns que estavam já se esclarecendo, né, sendo esclarecidos pela palavra. Né? Tudo parte de uma questão teológica, né? Lutero, ele era professor de Wittenberg, porque, na verdade, Lutero,
ele era filho de um homem de classe média. O sonho que o pai de Lutero tinha para ele academicamente é que ele estudasse direito. E aí tem toda uma história, né, em 1505, aí ele está com um amigo e um raio cai, e ele clama a Santa Ana, né, a Santa Ana, para que ela o livrasse da morte, e se ela fizesse isso, ele iria se dedicar aos estudos teológicos, e foi a partir disso que ele buscou estudar teologia e ser um monge agostiniano, porque ele lembrava de Agostinho, aquele homem que tinha uma vida devassa e que foi convertido ao Senhor Jesus Cristo, lá um pai da igreja do quinto século. Então veja, só para a gente fechar esse aspecto, é interessante que o que Lutero fez ali na porta da igreja do Castelo de Wittenberg foi algo comum, ordinário, né? Alguém já disse o seguinte: o homem faz coisas ordinárias e Deus faz coisas extraordinárias. Era uma espécie de mural. Exatamente. Ali, né? Os irmãos colocaram muito bem. Então, o que Lutero estava propondo ali? Ele estava propondo uma disputa. Porque, como foi dito, o Papa Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro, e isso demandava muito dinheiro. Como demandava muito dinheiro, ele começou a usar um pregador dominicano chamado Tetzel, e Tetzel, ele dizia que cada moeda que caía no gasofilácio, uma alma pulava, né, do purgatório para o céu. Então, qual era a circunstância? Pessoas perdiam entes queridos e elas queriam que os seus entes queridos fossem para o céu. E diante disso, dessa pregação de Tetzel, com a venda das indulgências, eram oferecidos pelo Papa perdão de 5 anos de pecados, 10 anos, perdão até para a vida inteira. Então, Lutero viu isso, e qual era o objetivo dele a priori? Não era sair da Igreja Católica, era através disso que se chamava disputa, levar a igreja a refletir sobre a prática das indulgências. Ele era um católico, ele era um monge agostiniano, e tanto que as indulgências, elas não foram colocadas na língua alemã, elas foram colocadas na língua latina, que era a língua religiosa, que era a língua do clero, e que era a língua usada no culto, né? Por isso que o movimento da reforma, ele teve ecos em outras muitas áreas, mas ele, na sua origem e na sua base, no seu fundamento, ele foi um movimento espiritual, teológico, religioso. Mas a pergunta foi sobre o Concílio de Valência, né, que proibiu a Bíblia para os leigos. Então, parece que a igreja já estava prevendo que tinha gente estudando a Bíblia e que a partir dali poderiam surgir, né, essas dúvidas e levantar, questionar a igreja. Né? Porque o que aconteceu com a igreja romana? Quando você pensa numa igreja cristã reformada, ela tem como lema, que é um lema dos reformadores, somente a Escritura. Por quê? Porque para uma igreja reformada, a Escritura é o juiz supremo de toda controvérsia religiosa, né? Ela é a fonte de toda a autoridade, porque ela é vox Dei, ela é palavra de Deus. Mas para a igreja católica, existem pelo menos mais 2 outras fontes de autoridade. Existe o magistério e existe a tradição. E o que era que aconteceu? Né? Chega um determinado momento que a Igreja Católica, ela se vê como detentora do conhecimento, porque para a Igreja Católica, a Igreja está acima da Escritura, está acima da Palavra de Deus. E ela se via como detentora de toda a interpretação da Escritura. E as pessoas não precisavam, segundo ela, ler a Escritura, tanto que elas dividiam o indivíduo em clero e laicato, clero e leigo. Quem é o clero? Aqueles que faziam parte da liderança religiosa. Quem era o laicato? O povo. Então, segundo a Igreja Católica, as pessoas não precisavam ter acesso à Escritura. Elas não precisavam, porque a igreja daria para elas a verdadeira interpretação da Escritura. Então, como no decorrer da história foi surgindo pessoas buscando examinar a Escritura, a igreja quis, de alguma maneira, evitar isso, dando a ela mesma a autoridade suprema
de ler a Escritura, interpretar a Escritura e de ensiná-la para o povo. Ó, Deixa por favor. Meu estoque já está acabando, eu tenho que falar aqui só o restinho que tem. O argumento não é muito devagar, então. Eu queria pensar num aspecto, trazendo para os nossos dias. Se fosse uma pregação, aquela hora da aplicação. Como o pastor disse, Lutero, ele era um estudante da área de direito, que era um sonho dos seus pais. Nasceu numa família humilde, depois seu pai teve uma virada financeira na sua vida, quando passou a trabalhar com questão de minério, né? Por isso que ele clama o Santana, que era chamada padroeira dos mineiros. Mas o fato é que nós não cremos em coincidência, nós cremos na obra soberana de Deus. Lutero se tornou esse homem, esse vulto, que, pensando em nossos dias, e aí todo mundo vai entender, se levantou contra o sistema. E tem uma frase do Hernandes Lopes que diz: a história é nossa pedagoga ou é nossa coveira. Então aquele homem se levantou contra um sistema gigantesco e, podemos dizer assim, humanamente invencível. Mas teve coragem, teve ousadia, teve temor a Deus, não abriu mão das suas convicções, inclusive quando, creio que os colegas vão falar daqui a pouco, quando foi chamado para renunciar àquelas suas teses, ele disse que só se fosse convencido a sua consciência através das Escrituras. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nos nossos dias também nós precisamos nos manter firmes, irremediáveis dos nossos valores bíblicos, da nossa consciência cristã. E isso certamente pode nos custar a própria vida, como custou para John Hus, como custou para tantos outros. Lutero não foi morto nesse contexto por uma providência de Deus. Morreu depois, 1556, mas com derrame, nada a ver de perseguição ou espada ou alguma coisa, como foi John Hus, que morreu queimado. Mas nós, como crentes, precisamos ter a nossa consciência cativa à Escritura. O sistema, ele não aguenta quem vive pela Escritura. O sistema sempre vai ser contra. Então aqui nós estamos numa plateia com crianças, com adolescentes, com jovens. Não se deixem vencer pelo sistema, mas perseverem naquilo que é a verdade da palavra de Deus. A sua consciência cativa às Escrituras. Nós estamos vivendo um tempo, uma conjuntura, de que o sistema, ele tem colocado as suas propostas malignas, e a igreja não pode recuar, a despeito de chacotas, a despeito de risadagens, mas naquilo que você crê da palavra de Deus e que você tem convicção, isso em todos os aspectos da vida, familiar, político, profissional. Lutero não estava nem um pouco preocupado com suas questões pessoais, ele estava interessado na causa, no propósito da igreja. E o que deve nos mover é a glória de Deus, é a glória de Cristo, independente do que vamos ter que sofrer ou aguentar, mas a nossa consciência deve estar cativa às Escrituras e nelas sermos firmes contra o sistema. Eu quero fazer um alerta rapidinho aqui. O alerta é pelo seguinte: nesses 505 anos e 12 dias, né, quando a reforma foi realizada ou iniciada, muitas histórias, e a gente sempre ouve aquele ditado popular que diz que existe a história verdadeira, a minha história, né? Ou melhor, a minha, a sua e a verdadeira. E pesquisando nas mídias sociais, pesquisando na internet, algumas pessoas podem encontrar histórias diferentes. E isso é um tanto quanto perigoso, porque a história verdadeira, né, o que a gente sabe e é verdadeiro, e a Igreja Reformada se sustenta durante todo esse tempo, né, a partir daí, ela está sendo dita aqui, como é dita em milhares de igrejas reformadas pelo mundo. Mas a gente encontra na internet, pastor Fábio, encontra versões diferentes da reforma. O que foi a reforma protestante? E aí a gente encontra tantas coisas que eu acho que as heresias continuam, né? Inclusive nesse aspecto. Então, muita atenção quando for pesquisar sobre reforma protestante. Eu acho que existem sites sérios e existem sites fakes. Existe muita coisa que confunde a cabeça das pessoas. E muita gente está sendo norteada por mídias sociais
por internet, e é importante que se leia. O velho e bom livro nunca vai sair de moda. E o cheiro de um livro é formidável, né? Se puder sempre visitar uma livraria, faz muito bem. Mídias sociais são rápidas, mas são inconstantes e a gente quase nunca tem como verificar a autenticidade daquilo ali. Vamos dar um avançozinho na história, mas antes de falar de Calvino, qual a importância de Calvino, qual o papel de Calvino em toda essa história? Pastor Fábio. Calvino, ele faz parte do segundo momento, né, da história dessa reforma. O movimento reformado, que muitas vezes é chamado também de calvinismo, hoje não é tão recomendado assim, porque além da teologia de Calvino, havia outras teologias. Mas Calvino, ele foi um humanista. Antes de ser convertido ao Senhor, em 1533, ele foi um humanista. Um homem inteligentíssimo. Ele estudou direito civil com profundidade, estudou a gramática latina. Isso. Ele estudou direito civil, gramática latina, o grego, as artes. Ele tinha um conhecimento fantástico. Ele aprendeu a interpretar documentos antigos, porque os humanistas desenvolveram essa questão da teoria textual, da filologia, da pesquisa de textos antigos, essa ad fontes, essa volta para a produção literária e artística clássica grega e romana. Calvino, aprendendo tudo isso e Deus o usando, pega esse conhecimento de Calvino para empregar no estudo da palavra. E Calvino vai se tornar um estudioso da palavra. Calvino vai se tornar um exegeta, um doutrinador, um estudioso da palavra, e assim como Lutero, que negou, de certa forma, para a propagação das ideias da reforma, negou o latim e foi para o vernáculo, é tanto que desenvolveu a língua alemã. Calvino, ele pega e traduz muito material de ideias reformadas para o francês. Chega um tempo que ele sai, passa por Genebra, e aí a gente sabe do convite que ele recebeu para ficar lá, e ele começa a pregar o evangelho e trazer a importância da escritura não somente para dentro da igreja, mas para reger todos os aspectos da vida humana. Ou seja, uma das heranças reformadas é que a escritura deve ser base para a educação, deve ser base para a política, para a sociedade, para qualquer tipo de reforma humana. A escritura, ela é fundamental. E Calvino exalta a escritura. Eu sei que muitos dos irmãos querem ficar o tempo todo para que a gente possa emendar com a escola dominical amanhã, mas a gente tem um horário também, e a gente vai caminhando aqui para falar sobre a herança cultural. O pastor Fábio falou a questão da herança cultural da reforma política, filosófica, a questão da cosmovisão cristã, que é o que a gente vem estudando na escola dominical também, né, pastor Jean? Eu queria que tanto o Igor quanto o pastor Jean pudessem falar sobre essa herança cultural da reforma. O que é que ficou da reforma? O que é que fica da reforma? O que é que a gente pode esperar? Será que vai ter uma nova reforma? Será que precisamos de mais reformas dentro do que a gente está vivendo hoje no nosso meio? Vocês tiram pau ou ímpar? Ou... Não, a gente fala, o Igor fala. O Igor começa ou tanto faz, pastor Jean? Está aberto o seu microfone. Veja, é interessante essa questão, não é? Porque a história da reforma é uma história tão bonita, né? Assim, tão apaixonante, né? Por exemplo, não é por acaso que Calvino coloca as teses no dia 31 de outubro. Por que no dia 31 de outubro? Lutero. Por que Lutero apregou as 95 teses no dia 31 de outubro? Porque no dia 1º de novembro era o dia de Todos os Santos. Então tinha muita gente indo lá para a igreja. Por isso que ele apregou no dia 31 de outubro. Era um dia que, data também. Exatamente, era um dia que antecedia o dia de Todos os Santos, né? Pastor Wallace comentou a questão dele não ser morto. Por que ele não foi morto? Por causa da providência de Deus, né? Porque Deus usou homens como o eleitor lá, Frederico da Saxônia, para sequestrá-lo, e aí ele passa cerca de 10 anos isolado, traduz todo o Novo Testamento para o alemão, traduz uma grande parte do Antigo Testamento. Então foi a questão da providência de Deus. A Igor vai falar um pouquinho mais sobre a questão do impacto, mas assim, o impacto da reforma protestante, ele é muito grande. A reforma protestante, por exemplo, hoje se fala muito em democracia. O conceito de democracia se deve
a reforma protestante. O conceito de liberdade, do indivíduo poder emitir as suas opiniões, se deve à reforma protestante. A ideia de escolas públicas se deve à reforma protestante. Educação, por quê? Porque os reformadores, eles, enquanto havia muito analfabetismo na Idade Média e não havia nenhum esforço para alfabetizar as pessoas, os reformadores entendiam a importância do livre exame das Escrituras Sagradas e a necessidade das pessoas lerem. Então, a ideia de educação, alfabetização, educação, universidades públicas, reforma protestante. A questão de vocação. Então, a Igreja Católica, ela valorizava só aquilo que estava relacionado ao religioso. Então, era muito comum, por exemplo, a arte. Aí você tinha a pintura de alguém, aí normalmente tinha uma auréola na cabeça, tinha uma luz, porque ela dizia assim, o que era valorizado era algo que estivesse ligado ao religioso. A reforma protestante disse não, a arte, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, mesmo se ela não tiver uma conotação religiosa, ela é válida. E é interessante como Deus usa situações, porque antes da reforma protestante, o pastor Fábio mencionou isso, né? Houve um movimento, né, chamado Renascimento. E o que o Renascimento fez, né? O Renascimento foi um movimento humanista, mas o que o Renascimento fez? Ele resgatou, tirou da tutela da igreja algumas coisas, como arte, como política, como economia, como linguística, como educação, etc. Certo? Exatamente. A ciência, né? Esse movimento lá da Itália, século XIV, século XV. E aí Deus usou essa situação, um movimento humanista, para que a reforma protestante aproveitasse essa situação. Então, quando você pensa em ética, em liberdade, em democracia, em política, em ciência, em educação, em igualdade de direitos, porque os reformadores diziam que todos são criaturas de Deus, então todo ser humano tem o mesmo valor, e muitas outras áreas que a gente poderia mencionar, mas vou deixar o Igor falar, foram fruto da reforma protestante. Calvino já tinha o lema, pastor, uma igreja, uma escola e um hospital. Exatamente. Que não era para ficar apenas na questão religiosa, né? Exatamente. Políticas sociais, né? Então, o movimento foi religioso, mas porque ele tinha uma visão bíblica acurada e precisa, e como Deus é o Senhor de todas as áreas, de todas as esferas da vida humana, esse movimento ele passou a ter impacto em N áreas da sociedade e do mundo, né? Falou em democracia, chega suei aqui. Precisando, né? Liberdade, democracia. Direito de né? você falar o que quer. Direito de falar. Bendita reforma. Igor. Então, observando principalmente esse aspecto cultural, e já avançando um pouco também, perguntar o que precisaria de reforma hoje, não é? Ou qual ponto que foi observado naquela época e que hoje acabou sendo esquecido. Os pastores já bem observaram aqui todos os pontos principais. Como leigo, por assim dizer, eu me ocupo dos pontos menores. Então, algo que passou despercebido em meio às grandes doutrinas da reforma foi justamente o aspecto cultural no que concerne à literatura. Por exemplo, Lutero traduziu as fábulas de Esopo. O pastor Wallace estava com medo de que alguém fizesse essa pergunta: Lutero traduziu ou não as fábulas de Esopo? Traduziu as fábulas de Esopo. Eu pensei que era esôfago. Esopo. Então, Lutero pegou as fábulas de Esopo e traduziu. Isso é um aspecto literário e cultural muito forte, porque Esopo não fazia parte do escopo doutrinário da reforma, por assim dizer, mas fazia parte do educacional, e são fábulas também espirituais, daí o fato dele pegar e traduzir. Mas não somente isso, além de traduzir, ele também fez uma observação muito importante, que ele insistia com aqueles adeptos da reforma e com todas as pessoas que ele conhecia, para que elas estudassem história
e também estudassem os clássicos. Essa observação é do historiador Carter Lindenberg, daquele livro que eu trouxe. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ser trazido à tona novamente, principalmente no que concerne ao estudo dos clássicos. Então, por exemplo, a gente conhece bem as profecias de Cristo, as profecias sobre Cristo no Antigo Testamento, como, por exemplo, por meio do profeta Isaías e tal. Mas eu acho que nos falta conhecer as profecias a respeito de Cristo que os poetas fizeram. Então, por exemplo, num dos muitos poemas que escreveu, o poeta romano Virgílio, pouco antes do nascimento de Cristo, escreveu esse. Ele diz: o grande cortejo das eras começa outra vez. Agora a Virgem retorna. O grande rei de Saturno retorna e a nova criança está sendo enviada dos altos céus. Virgílio era homem romano, não era hebreu. Era pagão, não era judeu, muito menos cristão, porque cristianismo não existia. E pouco antes dele vir, ele escreveu esse poema sem que tivesse nenhum conhecimento judaico ou algo que poderia se relacionar ao cristianismo. Ele era um pagão mesmo. E mesmo assim escreveu esse poema que aponta para uma verdade cristã, ou seja, a luz de Deus brilhando sobre bons e os maus, sobre cristãos e pagãos, judeus e pagãos. Então, esse aspecto da reforma, eu acho de fato assim, muito importante. Posso continuar? Sim, eu vi o senhor meio ansioso. Eu estou ali olhando, estou admirando aí o seu conhecimento. Nada. Pode ficar à vontade. Então, outro poeta importante, que de fato eu acredito que Lutero destacaria, é o Homero. E ao estudar Homero, vê-se ali uma forma muito grande de se expressar o impacto da palavra de Deus. Homero escreve, por exemplo, na Ilíada, falando sobre a fala dos deuses, ele diz: assim falou Sasperdon, e as palavras morderam o espírito de Heitor. Esse impacto da palavra é muito semelhante ao impacto que a palavra de Deus causa. Como, por exemplo, Agostinho também escreveu: me feriste com a tua palavra, então te amei. Então esses verbos são muito preciosos, aonde quer que a gente encontre. Então você diz: eu li um versículo e fui impactado. É uma boa palavra, mas há outras palavras melhores, como por exemplo, eu fui ferido pela palavra de Deus, eu fui mordido pela palavra de Deus, e etc. E vê-se isso justamente nesses poetas. Então acho que essa questão da literatura como fortalecimento cultural e espiritual É um legado da reforma que deve ser redescoberto. Bom, eu queria saber dos nossos convidados, a gente está caminhando para finalizar esse bate-papo aqui, depois vai estar disponível nas mídias sociais da Quarta Igreja, acerca do papel, irmãos, de cada cristão em relação à manutenção de tudo que a reforma trouxe, né, para o fortalecimento da identidade da igreja, da vida cristã, né, para que a gente não possa perder os princípios. Eu queria que cada um pudesse deixar para os nossos irmãos aqui esse conselho, se a gente pode chamar assim, o que é que pode ser feito, qual o papel de cada um em tudo isso? Considero que nós precisamos, de fato, pensar naquilo que, por vezes, respondemos a respeito da afirmação da nossa fé, de termos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Essa verdade, ela precisa, mais do que estar nos nossos lábios, ela precisa estar nas nossas práticas. E este livro, o livro sagrado, o livro da palavra de Deus, ele ser de fato aquele que rege nossas atitudes, a partir de atitudes pequenas e comuns, a partir do nosso dia a dia, até as questões mais complexas da nossa vida, trazendo, como Lutero quis trazer a igreja de volta ao cerne do Evangelho, ao cerne da Escritura. Penso que essa deve ser a nossa prática contemporânea. Medir as nossas atitudes à luz da Escritura. E aquilo que estiver no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, fora das Escrituras, trazer para as Escrituras, para que assim, através da nossa vida, Deus seja para sempre glorificado. Pastor Fábio? Eu acredito que a importância do culto, porque uma das coisas que os reformadores mais destacaram é que o desenvolvimento da nossa vida espiritual não é individualista. Então, espiritualidade não está em apenas eu, na minha casa, no meu lar,
tem essa dimensão? Tem. Eu orar, eu cultuar individualmente, pessoalmente a Deus, o culto pessoal é importante demais. Mas a espiritualidade, ela foi reformada nessa época, principalmente trazendo a importância do culto. Ou seja, é fundamental para a minha vida espiritual eu estar junto dos meus irmãos na igreja, prestando a Deus um culto congregacional. Porque isso ajuda no meu crescimento espiritual. Então, essa ideia de cavaleiro solitário, individualista, eu cuidando simplesmente da minha fé, me isolando, a reforma vai combater isso. Até porque a reforma combateu esse você se prender, se fechar em monastérios, conventos, não. A vida secular é uma vida devotada a Deus, mas eu entendo que eu me fortaleço, eu me animo, me encorajo espiritualmente quando eu estou junto com os meus irmãos, cultuando ao verdadeiro Deus. Igor, qual o seu conselho para os nossos irmãos em relação à manutenção de tudo que a reforma trouxe, esse legado que você falou, inclusive? Eu penso que seria importante observar que foi um ponto da reforma também sobre o sacerdócio real de todos os crentes. Na igreja daquela época havia a ideia do clero, como o pastor observou, e o membro da igreja, ele talvez não pudesse nem arrolar para si esse título de membro. Era de fato um frequentador ou um telespectador do culto. A missa era rezada em latim e ele ficava ali e ia embora. Lutero redescobriu, justamente o conceito do sacerdote real dos crentes, onde a gente é de fato um membro do corpo de Cristo e que deve se preocupar com os outros membros. Então, cada membro da igreja, nesse sentido, seria também um pequeno pastor que deve cuidar dos outros membros. Isso ajuda muito a liderança da igreja e nos ajuda a viver chamado sacerdócio real. Então, você perguntar ao irmão, às vezes uma simples carona, ou às vezes alguém que está ali, eu testemunhei isso não na igreja, mas na faculdade. Às vezes encontrava um amigo que, por causa de qualquer motivo que seja, foi para a faculdade com fome, pagar o lanche para ele, ou qualquer outra necessidade maior. Então, esse cuidado com os irmãos é Cristo por meio de nós, cuidando daquele irmão. Então, a igreja, nesse sentido, torna-se uma família, por assim dizer, e não só aquele lugar que a gente entra, sai. Então, esse é um ponto. Pastor Jean. Eu queria remeter ao tema desse nosso momento, né? Igreja reformada, sempre reformando. A gente precisa ter a consciência de que a reforma protestante aconteceu, mas ela é um movimento dinâmico. É algo que não ficou preso e estático ao passado. Então, por exemplo, no século XVII, houve um grupo de pastores e teólogos que eles tinham alguns lemas, como, por exemplo, igreja pura, vida pura, teologia pura, culto puro. E naquele contexto, houve um homem chamado Richard Baxter, ele escreveu um livro chamado O Pastor Reformado, que às vezes é traduzido por O Pastor Aprovado, e ele interpretou o que é a igreja reformada, sempre reformando. E ele disse assim: nós abandonamos algumas cerimônias erradas, alguns ritos, mas nós devemos continuar sendo instrumentos para salvar vidas e para converter vidas. Ele mostrou que a igreja, ela é dinâmica. E nós, como igreja cristã, como igreja reformada, como igreja bíblica, nós precisamos levar à frente esse legado. É bom a gente olhar para trás, é bom a gente louvar a Deus por esses homens, agradecer a Deus pela herança que eles deixaram, mas Lutero já está com o Senhor, Calvino já está com o Senhor, agora o bastão está com a gente. Então a gente precisa levar. A gente precisa ser uma igreja reformada, sempre reformando. E a ideia ali dessa frase é passiva. A ideia é: Deus é aquele que reforma a igreja.
Deus é aquele que leva a igreja a se amoldar à verdadeira doutrina, a se submeter à palavra. Então, esse é o nosso desafio, irmãos. Esse é o nosso privilégio. Sermos igreja de Cristo hoje. Sermos uma igreja apegada à Escritura, sermos uma igreja bíblica, uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja que cumpre o seu papel no século 21. Lutero cumpriu o seu papel no século XVI. Cabe a nós cumprir o nosso chamado, a nossa vocação neste século e sempre estarmos sendo reformados à luz da Escritura, não à luz da nossa tradição, não à luz das nossas preferências pessoais, não à luz das nossas experiências, não à luz dos nossos gostos, mas à luz da Escritura. Então, o nosso estímulo é continuarmos sendo uma igreja reformada, sempre reformando, uma igreja dinâmica, uma igreja fundamentada na Escritura, uma igreja que vive sob o poder do Espírito Santo. Bom, queremos finalizar e eu fico com uma reflexão aqui que talvez sirva para muita gente que está aqui também. Se o Lutero ainda estivesse aqui, quantas teses ele já fixaria na porta das nossas igrejas? Seriam as mesmas? Seriam mais? Seriam menos? Deus sabe. Quero agradecer aos jovens do Quarta em Cena pela oportunidade de esclarecermos algumas dúvidas, né, sobre a reforma aqui de forma tão rápida, tão prática, tão objetiva, né? Foi uma história que na verdade sintetizou a história, que é muito longa, ficaríamos muitas noites aqui, seriam vários podcasts. Ao Ministério Infantil, a irmã Cíntia, que me convidou para estar aqui também, Deus a abençoe, que a recupere, foi feita hoje, né? Mas ela está melhor, está bem, né? Se recuperando. Aos pastores Jean-Marc, Wallace Rodrigues, Fábio Fonseca, ao escritor Igor Gaspar. O nosso Instagram da igreja é quarta@IPG. E também temos o nosso YouTube, deixa eu mexer aqui, que é o Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Nós não estamos ao vivo, mas em breve esse vídeo vai estar aí circulando para que todos possam também aproveitar essa noite tão maravilhosa, uma noite tão abençoada, porque na verdade a bênção, esses 505 anos, ou melhor, 505 anos isso, e 12 dias, né, da reforma, faz com que possamos estar aqui. Não estaríamos aqui, estaríamos pela graça de Deus, talvez por outro motivo, outra reforma com outro reformador, mas foi assim que aconteceu, e graças a Deus por isso. A todos uma excelente noite, dia, tarde, para quem estiver assistindo depois em outro horário, que Deus abençoe cada membro dessa igreja. Muito obrigado a todos aqueles Pastor, que... deixa eu só fazer um agradecimento à Ariane, minha esposa, que ela fez essa camisa para mim tão rápido hoje à tarde, para apresentar com as solas aqui, né? E vocês podem pedir para a Ariane também, está tão bonito que eu vou usar muito tempo. Talvez amanhã na escola dominical está limpinha, dá para usar, né? Não tem problema não. Os irmãos observam. Não vai ser outra não, foi só uma, mas ela vai circular um bocado. Irmãos, nem suou nem nada, né, Marcelo? vamos... Então, muito obrigado, viu, Marcelo? Também, muito obrigado ao Ministério de Louvor, Ministério de Teatro, irmãos que de maneira direta e indireta cooperaram, os pastores aqui, o Igor, que Deus abençoe a todos, o pessoal da mídia. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Pedir ao pastor Fábio para estar orando. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, como já foi orado, dito aqui pela reforma protestante, pela volta à Escritura. Obrigado por momentos como esse, Pai, onde podemos lembrar das raízes da nossa fé, de uma fé consistentemente bíblica, ortodoxa, Pai, sã. Abençoa, Senhor, o teu povo, para que nunca venhamos nos desviar da tua palavra, da fé em Cristo, do culto a Deus. Que no nome de Jesus o Senhor continue abençoando a tua igreja sobre a face da terra, cada vida aqui, Pai, cada família representada. Que esse ensino, meu Pai, ele não fique somente no ambiente da igreja, Pai, mas seja dito, ensinado, meditado, pensado também nos nossos lares, porque é baseado na Tua palavra e numa teologia, Pai, que nos alimenta, que nos livra de heresia, que nos livra de distorções. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receber a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado e soberano Pai, e que as consolações, os frutos do Espírito Santo de Deus venha sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.